caso surpreendente. Dessa vez o Dan vai tentar se passar por morador de rua. Vamos ver como ele vai se sair. Ele pede com licença e dá um oi. Ele pergunta se ela teria algum trocado para dar para ele ou se ela poderia ajudar de alguma forma. Ela pede desculpas e diz que ela não tem nada ali para oferecer. Ele pergunta se ela tem certeza que não tem nada e fala que serve algumas moedas. Ela diz que lamenta, mas que realmente não tem nada. Então ele pede desculpas por incomodar e agradece. O amigo do Dan entra em ação e finge jogá-lo no chão. E depois de chamá-lo de perdedor, ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Então ela se aproxima e fala: "Meu Deus, você tá bem, meu amor?" Ele diz que sim e ela pergunta se ele está bem. Ele diz que na verdade não e pergunta quem esse cara acha que é. Em seguida, o Dan diz pra ela que esse cara deve ter razão e que ele deve ser mesmo um perdedor. Mas de repente, um homem para o carro e pergunta se ele quer que ele ligue para o 911. E é claro que se a ambulância ou os policiais aparecerem, a pegadinha não vai acabar nada bem, então o Dan dá um jeito de se levantar e fala que acha que não precisa. Ele diz para o motorista que só está tendo um dia difícil e agradece pela ajuda. Ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está bem, mas que só não gostou desse cara ter o chamado de perdedor. Então ela diz que aquele cara é um doente. E diz que ela sente muito por isso. Ele diz que está tudo bem e que ele não quer mais incomodar. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele quer trabalhar para ela. Ele pergunta se ela está oferecendo um emprego. Ela diz que sim e pergunta se ele tem telefone. Ele diz que não tem telefone, então ela pergunta e se ela escrever para ele. Ele pergunta se ela poderia fazer isso e ela diz que sim. Ele agradece e pergunta por que ela está querendo ajudá-lo. Ela diz que ele é um cara bonito e que também parece ser um cara legal e que ele só precisa de uma oportunidade. Ele diz que ela é uma pessoa incrível e que ele precisa fazer uma coisa para ela e fala que está muito frio. E em seguida pergunta se ela está vendo aquela câmera bem ali. Então ele conta que está sendo gravado e que é uma pegadinha de interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira. Ele diz que com certeza não e que ela é uma pessoa incrível e que ficou claro que ela é uma mulher linda por fora, mas também por dentro. Ela pergunta se então ele não é um morador de rua e ele diz que não e fala que na verdade aquele é o carro dele. Ela pergunta se aquele é o carro dele e ele diz que sim e fala que vai mostrar pra ela. Ele diz que esse realmente é o carro dele e fala pra ela ficar à vontade pra dar uma olhada. E ela diz que o carro dele é muito legal. Ele diz que ele ficou impressionado quando ela ofereceu o emprego pra ele. E diz que gostaria de compensá-la por isso e pergunta se ela gostaria de ir no encontro com ele. Ela diz que é claro e já ele diz que precisa dar um abraço nela. Ele diz que já acabou o trabalho dele e pergunta se ela quer estacionar o carro dela e dar uma volta pra algum lugar no carro dele. E ela aceita e depois de estacionar o carro dela, ela sai com ele. Bom, e o que aconteceu depois disso, isso eu já não sei. Esse vídeo começa com Nair dizendo: "Meu Deus do céu, que gata!" Ele pergunta como ela vai e também pergunta o nome dela. Ela pergunta o que ele está tentando fazer e ele diz que está tentando conhecê-la. Ele pergunta o nome dela, mas ela fala que não vai dizer. Ele pergunta por que não e ela diz que está ocupada. Ele faz ali mais algumas tentativas, mas ela deixa claro que não está interessada, então ele se despede dela. E quando mesmo fora do carro ele dá a partida no motor, ela olha para trás. Ela se aproxima e diz pra ele que ela acha que eles deveriam se conhecer. Ele pergunta se ela quer conhecê-lo e ela diz que sim. Ele pergunta por que só agora ela resolveu conhecê-lo. Ela diz que não sabia que ele tinha um Corvette e que resolveu voltar pra falar com ele. Então ele pergunta se ela voltou só porque ele tem um Corvette. Ela diz que até gostou dele, mas que não deu muita conversa pra ele porque não o conhecia. Ele pergunta por que só agora ela está sendo legal com ele. E ela diz porque ele parece um cara legal. E de uma forma irônica, ele pergunta se agora ele é um cara legal e diz que vai sair do carro.
Ele pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é China, então ele fala que é um prazer conhecê-la, apesar dela ter o tratado mal. Ela diz que aquilo foi apenas uma brincadeira, então ele pergunta se ela brinca assim com todo mundo logo de começo. Ela fala que acha que sim e pergunta se tem algum problema pra ele. Ele fala que só achou estranho porque ela está com uma energia muito diferente do começo da conversa. Ela pergunta se ele pode perdoá-la e ele pergunta por que ele faria isso. E ela responde dizendo porque ela é uma mulher bonita. E depois que ele diz que tem mulheres bonitas em todos os lugares, ela fala que mudou a energia dela porque ela não quer ficar sozinha. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Houston e também pergunta da onde ele é. Ele fala que é de Ohio e que acabou de se mudar. E conta pra ela que ele estava andando pelo bairro tentando conhecer novas pessoas, mas que parece que ela não estava muito interessada. Ela diz que vai tentar compensá-lo por isso e ele pergunta como. Ela diz que eles podem sair pra algum lugar e que depois eles podem ver no que vai dar. Ele fala que pode ser e diz pra ela entrar no carro. E como ela não consegue abrir a porta, ela pede pra ele destravar a porta. E já ele pede pra ela entrar. Ela diz que não está conseguindo. E ele pede pra ela puxar forte. Ela diz que já está fazendo isso e ele pede pra ela tentar novamente. Ela pergunta se ele está brincando. Ele pergunta se ela sabe por que não está abrindo e fala que não está abrindo porque ela é interesseira. E como ela começa a dizer umas palavras bem pesadas, ele pergunta por que ela ainda está falando com ele. E termina dizendo que essa garota é muito louca. Quando essa garota passa pelo Damian, ele pergunta se está tudo bem e pergunta o nome dela. Mas ela não responde nada, ele pede com licença, mas ela simplesmente dá um tchauzinho pra ele. Mas ela volta e pergunta se é dele e ele pede perdão, então ela pergunta novamente. Ele fala que é dele e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e ele diz que é verdade. Ela fala que gostou muito do carro dele, mas ele pede pra ela não encostar no carro. Ela pergunta se não pode e ele fala que não quer que fique marcas. Ela pergunta se ela pode entrar para ver por dentro e em seguida diz que gostou da roupa dele. Ele agradece e ela fala que estava perguntando se ela pode entrar. Ele fala que tentou fazer isso no começo, e já ela diz que não conseguiu ouvi-lo direito. Ele pergunta se realmente ela não ouviu o que ele disse. Primeiro ela fala que não sabe e em seguida diz que ela pensou que fosse apenas mais um cara comum. Ela pergunta se ela pode entrar, e já ele pergunta o que significa um cara comum. E ela responde dizendo que pensou que fosse mais um cara da rua tentando se aproximar. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Slim, que significa magra. Ele fala que quer ver se realmente ela está magra e pede pra ela dar uma volta. E depois disso, ela pergunta se ela pode botar o salto no carro dele. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta pra ela. Ele fala que ele espera que ela não seja uma assassina em série. Ela fala que claro que não e já ele fala que ela poderia ser, já que ele nem a conhece. Ela fala que ele é muito doido e já ele fala que gosta de garotas como ela. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que ele sabe que ela é interesseira, mas que ele gostaria de dar um conselho pra ela. Ele fala que ela é uma garota bonita e já ela diz que não é interesseira. Ele fala que ficou muito claro que ela é interesseira e que entrando no carro de desconhecidos dessa maneira, alguém pode acabar sumindo com ela e que ele não quer que isso aconteça. E de uma forma irônica, ela fala que ele realmente é um cara muito legal e pede pra ele abrir a porta. Ele pergunta se ela vai seguir o conselho dele, e já ela pede pra ele não falar mais sobre isso, e mais uma vez pede pra ele abrir a porta. Ele fala que vai abrir a porta e já ela pergunta se ele estava falando sério quando a chamou de interesseira, e ele diz que estava falando muito sério. Ele fala para ela tomar cuidado com a cabeça na hora de sair. E em seguida também diz que ela seria perfeita se não fosse interesseira. Ela fala que não tem interesse em tipos de cara como ele. Ele pergunta se não tem porque ela voltou e deseja boa sorte para ela.
O Kilo começa a conversa dizendo que realmente ela parece muito bem e em seguida pergunta para onde ela vai. Ele fala que só tem uma pergunta, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ele não pode nem sequer fazer uma pergunta para ela. E como ela diz que não, ele fala que ela é muito linda e que realmente é uma pena, mas que tudo bem. Mas assim que ele dá a partida no carro no controle remoto, ela olha para trás e pede para ele esperar. Ele pergunta se ela quer falar com ele, como ela diz que sim, ele fala que estava tentando fazer isso ainda há pouco. Ela fala que não ouviu bem o que ele disse. Então ele diz para eles saírem da rua para não correr o risco de serem atropelados. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Ela fala que para nenhum lugar específico e pergunta para onde ele estava indo. Ele fala que só estava dando uma volta para relaxar e diz que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. E depois que ela diz que não é que ela não queria conversar com ele pergunta o que a impediu de conversar com ele logo de começo. Então ela diz que não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Ele diz que entende e fala que o nome dele é Kilo. E depois que ela também diz o nome para ele fala que ela tem um nome bonito. Ele fala que ainda há pouco aquela garota estava olhando muito para ele, que talvez ele devesse ter saído com ela. E já ela diz que isso foi desrespeitoso. Então ele fala que foi um teste para ver se ela valoriza o que eles estão tendo ali. Ela fala que valoriza, então ele pergunta se ela quer entrar no carro. Ele fala que gostou da atitude dela e que ela já está defendendo o que eles terão no futuro. E já dentro do carro, a primeira coisa que ele pergunta é por que ela não quis falar com ele. E ela fala porque não ouviu o que ele disse. Ele fala que se ela não ouviu, porque ela disse não. E ela pergunta quando ela disse não para ele. Ele fala que quando ele perguntou se ele não poderia fazer nem sequer uma pergunta, ela disse não. E antes que ela consiga terminar de responder, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela diz que ele faz o tipo dela e ele pergunta qual é o tipo dela. E ela diz que o tipo dela é ele. Ele pergunta o que um cara precisa ter para namorar com ela. Ela diz que a pessoa tem que ter um estilo e também tem que ser capaz de cuidar dela. Ele fala que ele tem estilo, mas que ele é muito simples e que está de bermuda e camisa preta. Ela fala que isso é legal e que gostou do cordão dele e também do carro dele. Então ele pergunta se ela voltou para falar com ele por causa do carro. Ela fala que, como ela disse, ela não conseguiu ouvir o que ele tinha dito e que talvez seja porque ela não estava prestando atenção. Ele pergunta por que ela não prestou atenção e pergunta se ela não gostou do que ela viu. Ela fala que só não tinha prestado atenção, mas quando ele começou a caminhar em direção ao carro, isso chamou a atenção dela. Ele pergunta se o que chamou a atenção dela foi ele ou o carro dele. Ela fala que foi o carro e que depois olhou melhor para ele e resolveu voltar. Ele fala que isso é muito doido e pergunta se ela pode fazer um favor para ele. Ele pergunta se ela pode puxar aquela maçaneta ali, e ela pergunta por quê. Ele fala que só precisa que ela puxe a maçaneta. Ela pergunta pra que isso e já ele diz que ela tem que sair do carro. Ela pergunta se ela tem que sair do carro e como ele diz que sim, ela pergunta então por que ele a convidou. Ele fala que ela vai ter que sair porque ela é até bonita e tal, mas que isso não vai ser bom para eles dois. E depois que ela pergunta por quê, ele fala que ele sabe que ela está de olho nos bens materiais dele, mas que ela não vai colocar a mão em nada. E em seguida diz que ele gostaria que ela desse um fora do carro dele. Então ela diz que provavelmente esse carro nem deve ser dele. E como ela também fala que a corrente dele é falsa, ele fala que tanto o carro é dele quanto a corrente é verdadeira. Onaí aborda essa garota e fala que ela está incrível e em seguida pergunta o nome dela. E quando ela diz oi pra ele de maneira irônica, ele fala que perguntou o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Naia. Mas como ela fala que não vai apertar a mão dele, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela não responde, então ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, então ele pergunta se o namorado dela fez ela andar a pé. E ela diz que sim. Ele fala que jamais faria a namorada dele andar a pé. Ela fala que pra onde ela vai não é muito longe dali. E em seguida ele pede o número dela. Ela diz que não vai fazer isso com o namorado dela. E ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela.
mas assim que ele liga o carro, ela decide voltar. Ele pergunta se ela resolveu mudar de ideia. Ela fala alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela, mas ele fala que não entendeu. Então ela repete novamente. Ele fala que é claro que ele quer o número dela e pergunta o que ela vai fazer agora. Ela fala que nada e pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que vai precisar passar na casa dele, mas que depois vai sair para almoçar. Então ela pergunta o que ele acha de levá-la para almoçar. Ele pergunta se ela quer que ele a leve para um restaurante. Ela fala que não quer ir andando, então ele pergunta sobre o namorado dela. Mas ela fala que não tem namorado. Ele pergunta por que ela disse que tinha namorado e pergunta também se ela está mentindo para ele. Ela fala que não o conhecia e já ele fala que ela ainda não o conhece. Ela diz que está tentando conhecê-lo e ele fala que entende e pergunta se ela vai pagar o almoço. Ela diz que ele que tem que pagar e que ele que se aproximou dela primeiro. Ele fala que se aproximou dela porque ela é muito bonita e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se é original de fábrica e ela diz que sim. Ele sugere que eles entrem no carro e diz que o tempo está esfriando. E dentro do carro, como ela tinha dado o apelido dela, ele pergunta o nome verdadeiro dela. Ela fala que não vai dizer e ele pergunta por que não e fala que ele disse o nome dele. Ela pergunta o nome dele novamente e ele fala que o nome dele é Nair. Ela fala que tudo bem e ele pergunta se ele pode saber o dela. Ela fala que ainda não, então ele diz que está tentando conhecê-la. Ela diz que a única coisa que ele precisa saber no momento é que ela gosta de coisas boas e de pessoas com boas vibrações e que gostam de se divertir. E como mais uma vez ele pergunta se ela não vai dizer o nome dela, ela fala que mais tarde vai dizer o nome pra ele. Ele fala que, pra ser sincero, ele se aproximou dela porque ela é muito bonita, mas que desde o começo ela não estava com uma boa energia e que ela descartou qualquer possibilidade de conversar com ele. E fala também que desde o começo ela se comportou como uma interesseira. Em seguida ele pede para ela abrir a porta e sair do carro. Ela fala que tanto faz e já ele pede para ela fechar a porta dele.